Papa Francisco recebendo Antônio Pinheiro, aqui de Belo Horizonte. Hoje é dia 27 de junho de 2016. E detrás da câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira. Antônio Pinheiro, meu irmão, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Depois desse almoço gostoso aí, queria que você te aproveitar e bater um papo aqui. Você tá me falando, Antônio Pinheiro, você nasceu na Bahia? Eu nasci em Caculé, uma cidadezinha da Bahia, mas muito legal. Você não vê mendigos pela rua, tem uma organização fabulosa, né? Tem um pároco muito bom que se preocupa com o pobre, porque infelizmente os nossos padres não estão preocupando com o pobre. O Papa está pedindo para nós pedirmos desculpa aos pobres. Então lá ele preocupa com o pobre. Era um padre que esteve aqui em Belo Horizonte. Antônio Pinheiro, então você é filho de mãe baiana e pai baiano, e veio cair em Minas Gerais? Como é que foi essa história? O meu pai era tropeiro. Antes de ser tropeiro, ele era professor rural, mas depois comprou um burro, fez uma tropa que transportava coisas para o norte de Minas, Medina, Santa Rita do Araçuaí antigamente. Mas com a vinda dos caminhões, ele transportava 300 quilos de mercadoria, levava 15 dias. O caminhão transporta 3 mil quilos em poucas horas, né? Então ele vendeu a tropa e ficou sem função. O dinheiro da tropa, ele fez uma casa até muito boa. E meu pai não preocupava muito com o amanhã. Eu herdei isso dele. Então, aí não teve mais. Aí também, eu já estava na adolescência, passei a assumir a família. Cargo que, graças a Deus, desempenhei brilhantemente. Eu não sei como agradecer a Deus por tanto benefício que recebi. Então ele mudou para Minas Gerais, primeiro para o Vale de Jequitinhonha? Primeiro Vale de Jequitinhonha, para Medina, uma cidadezinha muito pequena, não tinha água, não tinha luz. Aí você era criança ainda? Eu tinha 7 anos, isso foi em 1930, né? Hoje você está com 92 anos? Hoje eu estou 90, caminhando por 93, agora, se Deus quiser, em setembro. Quer dizer. Então, de lá trabalhava no balcão, depois eu fui trabalhar no DNR, onde fiz um curso prático de topógrafo. Assumi eu fiz um trecho da locação da estrada mais importante do Brasil, que é a Rio Bahia. Eu com 22 anos. Então, fui muito feliz na minha profissão. Eu nunca procurei serviço, sempre fui procurado. Talvez tenha procurado uma vez durante os meus 40 anos de serviço, né? Basta dizer que na Vale do Rio Doce eu fui chamado para trabalhar, onde fiquei 26 anos. Só saí quando o Collor subiu. Então a minha vida tem sido assim, de muito benefício vindo de Deus. Isso me traz uma preocupação muito grande, uma indignação. Eu tive agora no hospital, tive um tratamento, mais de 10 médicos me atenderam, porque eu me internei mal. Eu estava com a pressão de 5/3 e cheguei lá, já tinha 2 médicos à minha espera, 2 médicos. E recebi um tratamento, o diretor do hospital me visitava, o presidente da rede hospitalar me visitava e dizia que era um homem muito importante. Eu falei, estou enganado. O Tancredo, ouvindo um elogio do cardeal Lardi, elogiando ele muito, ele falou, estou enganando do cardeal ao índio. Eu acho que estou enganando do índio ao Papa. Tem ali várias lembranças de uma índiazinha que sempre me chama de vovô, me abraça, gosta de mim, vem aqui em casa, e estive com o Papa. Eu com o Papa? E o que é que eu fiz com o Papa? Eu vi na foto ali, você foi recebido pelo Papa Francisco, né? E fui assessor dele e ele ouviu a minha voz. Eu falei, Santo Padre, o que eu peço ao senhor é que a igreja divulgue o Evangelho. Nós católicos somos analfabetos em religião, em catolicismo. O jovem que estuda na católica, depois de alguns anos, sai com título de doutor em alguma matéria. Mas se perguntar a ele quantos são os evangelistas, embora tenha passado vários anos na Universidade Católica, ele não sabe o nome dos evangelistas. Então, isso é um descaso para com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou essa carta tão linda, que é o Evangelho. E o Papa ouviu, fez aquele documento, a alegria do Evangelho. Lindo, lindo, né? Antônio Pinheiro, mas retomando aqui a história, além do papai e da mamãe baiano, você teve quantos irmãos? Eu tive 5 irmãos. Você foi o primogênito? Não, eu fui o quarto irmão. E aí você chegou em Belo Horizonte? Em 1949. 49. Eu trabalhava pelo mato. Eu andei por vários países do Brasil, inclusive pela selva amazônica, né? E casar, se a minha profissão era de trabalhar locando estrada é sempre fora da cidade, né? Mas veja o dedo de Deus. Fui convidado para trabalhar para a Vale
como empreiteiro. 26 anos. 26 anos. Me fixei em Minas Gerais, não precisava viajar tanto, mas depois disso eu viajei. Fui convidado para fazer um estudo de uma estrada no Rio Grande do Sul. Minha mulher não quis ficar aqui, estava no 5º mês de gravidez. Quis ir comigo. Fomos. Falei, ó, Bardado não tem, eu vou lá pelo mato. Não, mas eu vou. E lá nasceu o Chico, né? Antônio Pinheiro, e sua companheira é mineira? É mineira de Dores do Indaiá. Dores do Indaiá? Linda. E aí você teve 6 filhos? 6 filhos, estão todos aí lindos, né? O primeiro? Primeiro Chico Pinheiro, Francisco. Que é o Chico da TV Globo, né? É, nasceu. Da Globo não, ele trabalha na Globo, né? Vai na Globo, ele nasceu lá no Rio Grande do Sul. Depois, de cima para baixo? De cima para baixo tem o José Tarcísio, que é engenheiro, tem a Maria do Carmo, que é psicóloga e professora de francesa, tem a Tereza, que é contadora, tem a Maria da Glória, que é engenheira, tem a Ana Maria, que está aqui presente, que é advogada. E a Naná é a caçula? Naná é a caçula. Então são 4 mulheres e 2 homens. 4 mulheres e 2 homens. E a companheira já partilhando vida em plenitude? Nossa Senhora, eu estava procurando uma carta que ela tinha ali. Aqui em casa, como ele disse, sempre vem gente. É tanto que incomoda que os católicos fazem abaixo-assinado, nos proibindo de receber pobre na minha casa. Ah, é? Você não recebe mais não. Porque a dona Vilma, que ajuda a fazer a comida para você, que tá me falando que chega às vezes 20, 30 pessoas para almoçar aqui, os irmãos de rua, é isso? Agora, se pede comida, eu vou dizer que não tem, a minha geladeira está cheia. Não é? Então, esse pessoal está incomodando, está sujando a rua, não queremos ele aqui não, vamos fazer um abaixo-assinado contra você. Vocês podem fazer, mas deixar de receber pobre não. Eu podia ter dito a eles, não quis humilhá-lo, né? Ele falou, não tem nenhuma família aqui no bairro que faz isso que você faz. Eu tinha vontade de ser, mas não tem nenhuma família tão bonita como a minha. Não fala de beleza física. Minha filha caçula, que está aqui, vendeu as joias dela toda para comprar a perna mecânica, uma prótese para uma menina que ela conheceu naquele dia. Vendeu tudo. Quando eu vou ao Rio, o Francisco, quando me dava para passear, na favela da Rocinha, saímos de lá um dia de noite, tinha 3 carros da polícia nos esperando. O que é que você está fazendo aqui? Estou visitando os pobres. É proibido visitar o pobre desse país, mais católico do mundo. Agora, Antônio Pinheiro, parece que os católicos aqui da igreja vizinha aqui da sua residência em Belo Horizonte, parece que eles ficaram bravos, não é só porque os irmãos de rua vêm almoçar com você aqui, 5, 10, 20, 30, olha, mas parece que você convidou eles para ir na missa com você, não foi? O Papa nos deu um exemplo. Quando o Papa faz uma coisa, é um exemplo para nós temos que seguir, então, procurar outra religião, né? O Papa sai à rua visitando os pobres, leva para tomar café com ele lá na casa onde ele é hospedado. O Papa não mora em palácio, né? Palácio é coisa de rico, e Jesus Cristo não era amigo dos ricos, né? Então, o Papa convidou mais 150 para passar um dia com ele no Vaticano. Morreu um mendigo na rua, ele mandou enterrar no cemitério dos cardeais. O Papa é pobre. Então, imitando o Papa, eu levei uns 20 e tantas pessoas aqui para a igreja. Gente que me perguntou, pobre entra nessa igreja também? Veja só, que escândalo. E aí, como é que foi quando você chegou com os irmãos de rua lá para participar da missa? Eu levei e dava também, e a todos eles, minhas filhas dobravam, faziam um pacotinho com R$10 para os solteiros e R$20 para as mães que iam com a família. Mas aquele povo, embora a igreja vazia, padre, vazia. Nós tínhamos 2 missas domingo à tarde, só tem uma agora. Mesmo assim está vazia. Eles ocupavam aquele lugar vazio, ocupavam com ele um lugar mais retirado assim. E o padre não achou bom. E um dia ele disse, o seu Antônio está financiando esses maconheiros, dá dinheiro a eles para comprar maconha. Aí eu estourei com ele na igreja. O senhor está sendo injusto, o senhor está sendo grosseiro. Os pobres também ficaram com ele. Mas me pediu para não conversar com os pobres na igreja. Então eu fui conversar com eles fora da igreja. Veio também uma moça do conselho paroquial e diz, ó, o senhor está proibido de reunir aqui fora da igreja também, porque aqui é a igreja, você vai reunir com eles na rua. Você vê que nosso catolicismo é fajuto, é mentiroso, é hipócrita. É hipócrita. Isso acontece aqui há muito tempo na nossa paróquia, desde que esse padre veio. Tem ódio dos pobres. Então ele me chamou, ele me convidou para ir lá. Eu falei, não vou, porque o senhor veio com um camarada aí que não é morador de rua, pediu ele para me dizer o que os pobres fazem com o dinheiro que eu dou a ele. Eu, como o cara não falou, ele falou, o dinheiro que você dá a ele sai correndo para comprar droga. Eu falei, o Papa quando dá dinheiro, sai da rua, ele dá dinheiro aos pobres. Não pergunta se eles vão comprar droga. A droga às vezes é o único cobertor que eles têm.
Então insisti com ele para entrar. Ele não quis entrar. Aqui eu já recebi, padre, 19 bispos aqui em casa. Recebi até um bispo de Bordeaux, da França, que é comigo 2 vezes. Dom Luciano fazia da minha casa a casa dele. Ultimamente recebi Dom Valmor, foi comigo a hora e 19 bispos catalogados. Padre, isso é muito raro, né? É, raro. Isso é muito raro. Antônio Pinheiro. Então, o padre me convidou para a reunião do conselho. Bom, o conselho eu vou. E estava estudando, o que eu vou falar com o padre? Eu vim para que todos tenham vida e vida digna. Isso é a nossa preocupação. Quando eu estou assim, me aparece o Dom Lara. Dom Lara, foi bom o senhor aparecer aqui. Eu tenho que enfrentar o padre hoje à noite aí, que ele está brigando, expulsando os pobres da igreja. O que o senhor me diz? Dom Lara abriu a Bíblia jesuíta, né? Cuidado com os pobres, mais ou menos isso. É missão de Jesus. Não, os pobres são apoiados por Jesus de Nazaré e pela comunidade cristã. Como é que o padre foi, o Dom Lara foi em cima disso? Cheguei lá e falei, mas eles têm um ódio de mim, padre, um ódio. Deixei de ir à igreja, passei de ir à igreja São João Evangelista, mas eu tenho que cobrar dele. Como é que ele chama o pobre maconheiros? Você não pode provar isso? Eu cometi um crime? É crime. Então eu estou lá. Crime, calúnia. Vou com meu neto visitar e dizer, olha, nós estamos processando o senhor pela calúnia. O senhor me diz que eu sou financiador de pobres, de maconheiros. O senhor cometeu injúria. É um padre vaidoso que arrebentou a igreja. Ele colocou o altar dele, ele pôs uma mesa comum no meio da igreja e mais de uma mesa na entrada e outra. E o sacrário, o altar principal, ele cobriu com o painel. Então você entra na igreja, você não vê o sacrário. Um painel de Jesus Cristo. Pôs os bancos todos voltados para o centro da igreja e não para o sacrário. Antônio Pinheiro, é visível assim, desde que eu te conheço, eu vim para Belo Horizonte em 94, fiquei uns 10 anos aqui na Igreja do Carmo, aqui no Carmo Sion, ao lado do Frei Cláudio Van Balen, e a gente sente assim como é que você se comove com a dor dos pobres e você fica indignado também com toda e qualquer injustiça que acontece no Brasil ou no mundo. E você aprendeu isso, foi com sua mãe? Foi com minha mãe e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você fizer ao menor dos meus irmãos, como Dom Luciano dizia, Jesus não falou, vinde bendito, porque meu irmão estava com fome e você deu comida, estava com sede e você deu bebida, estava de beber, estava doente e você visitar. Jesus não falou que o irmão dele estava doente, que ele estava doente na pessoa do pobre. A igreja não fala isso, Frei, a igreja não fala isso. Quer um Jesus Cristo que não nos incomoda. Jesus Cristo quer que eu reze o terço todos os dias. Não, rezar o terço é bom, mas como diz o profeta, longe de mim o ruído dos seus cantos. Não quero ouvir o som das suas harpas, mas que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. Nós somos o país sexto mais injusto do mundo, padre. Nós, desse continente, ganhamos apenas do Haiti, da Bolívia. E na África e na Ásia, de Camarões, Madagascar, Tailândia e África do Sul. Nós somos o país sétima economia do mundo e o sexto em injustiça social. E nós somos tidos como o mais católico do mundo. Eu acho que nós podíamos pedir ao Papa para revogar esse título, porque nós não somos. Nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. O arcebispo escreve uma crônica que faz a gente chorar, cujo título é BH manchada de sangue. Como é que você sente diante de uma crônica dessa disse para o nosso bispo? Foram assassinados 100 mendigos nas ruas de Belo Horizonte nesses outros 2 anos. Em apenas 2 anos, mais de 100 irmãos 150. Nossos de rua assassinados. O IML disse, e no ano anterior foram sepultados 144 mendigos, sem nenhum documento, sem nada, sem nenhum parente, dizer, sem velas e sem choro. E nós continuamos celebrando. O seu bispo falou isso, mas a igreja não celebrou missa, não protestou contra esses 100 assassinados. Se fosse 10 cachorrinhos da madame, ou um cachorrinho, se fosse uns gatinhos do aeroporto, o seu bispo denunciou e se deu por realizado, por falar que eu levei isso ao conhecimento do Santo Padre, como nós estamos sendo os maiores católicos do mundo, como estão procedendo. E o Santo Papa me respondeu, está a carta dele aqui. A igreja tem ódio do pobre padre. Olha aqui o que diz
esse domingo que vem da CNBB, que Jesus veio anunciar a Boa Nova aos humildes. Eu questionei ele, a edição da Ave Maria, também com autorização da CNBB, diz que Jesus veio assinar a Boa Nova aos humildes. Eu falei, com que autorização o senhor transgride a Sagrada Escritura? Não me respondeu. Telefonei para os editores, telefonei para o jornalista, não me respondeu. O bispo que saiu agora, Damasceno, né? Então eu falei, Santo Padre, tanto que a igreja está contra os pobres, que está aqui, mandei esse exemplar disso aqui para ele. Está até atenuando a tradução da Bíblia, né? A Bíblia, padre, o Jesus veio anunciar a Boa Nova aos pobres, só andou como pobre. Olha com quem que ele está dando. Se você soubesse que são pecadores, os doentes não precisam de médico. Quem precisa de médico é o pecador, é que precisa de. Então Jesus é um exemplo extraordinário. Infelizmente o Papa para revelar mais esse Jesus, né? Você aprendeu a seguir esse caminho então com a sua mamãe? Com minha mãe e com o próprio Evangelho, que Jesus nos questionou onde estava o seu irmão. Sua mamãe era solidária? Ah, minha mãe era solidária. Minha mãe queria um bem. Uma vez nós estávamos em casa, ela recebia muito esse menino que anda aí pela rua, né? Recebia em casa. Eu me lembro que tinha até um negrinho barrigudinho, lá de uns 5, 6 anos, sentão ao café, parece que ela sentia mais o sabor do biscoito que o menino comia do que o próprio menino. E o menino está lá tomando café, sentado na sala nobre, que é uma salinha de 4 metros. Então, pai, chegou uma senhora muito importante, irmã de um padre, viu o menino sentado na cadeira lá, principal cadeira da sala. Sai daí, menino, da minha casa. Como esse que estão mandando enxotar os humildes, também é mentalidade do católico. O padre não gosta do pobre. O pobre que não serve da manhã ao pôr do sol, do berço à sepultura, é mal visto. Aí o Papa está dizendo, vocês têm que pedir desculpa aos pobres. Ele não está tudo, padre. Quando eu ando nessa casa que foi construída por os pobres, eu acho, então, eu vejo indignado. É isso que eu fico indignado. Por exemplo, nas ocupações urbanas, na Ilha do Campo também, Antônio Pinheiro, que eu vejo, por exemplo, se a gente chega nas entradas das ocupações urbanas, de 5 da manhã até às 6:30 da manhã, a gente vê aquela multidão de pessoas saindo para ir trabalhar. Todas as profissões manuais, serviço duro da cidade, é os pobres que fazem. Constrói a cidade, funciona a cidade. Por que não respeitar a dignidade dos trabalhadores, não é? O salário que se paga o pobre não dá para nada, Frei. É R$800. Eu acolhi uma família aqui que tirei da favela com 4. O casado com a filhinha que eu batizei, 4 anos e meio. Ele ganhava R$800, pagava 400 de aluguel. 2 cômodos. O aluguel da favela é 2 cômodos, agora não tem mais. Então, quando vai ocupar um terreno que está vago desde a criação do mundo, fala que é que o Papa disse, se eu apoio as ocupações, isso me chama de comunista, mas nós precisamos aprender com o comunista. O Hélio Jaguaribe esteve estudando o regime chinês e fez uma palestra lá no Instituto de Santo Inácio e disse, a China com 1,380 bilhão de chineses, nenhum chinês dorme, todos têm o seu colchão, o seu beliche. E nós aqui matamos os moradores de rua, pisoteados, e nós somos os católicos. É que o Papa disse, o chinês, o comunista, é um cristão, nós somos um escândalo. Quem diz isso é o próprio Conselho Latino-Americano. À luz da fé, vivemos um escândalo e uma contradição com ser católico. A maior gravidade da civilização atual, podia dizer, da nossa igreja, está na visão inadequada do homem. É como disse o saudoso cardeal Rochaiter. Nesse país, um boi, uma vaca, vale mais do que um homem. Se o senhor for ao zoológico, ver como se trata os macacos, os bichos ali, e for à favela, ver como são tratados os filhos de Deus, não dá para ficar calado. E a igreja está calada. A igreja está calada. Por quê? Porque o seu bispo mora num palácio luxuoso e eu perguntei ao Dom Décio, como é que o senhor se sente morar num palácio desse de 3 andares, 3 pessoas além do andar térreo, e mães com filhos, morando debaixo do viaduto, atacada por rato, como diz a mídia? Como o senhor sente, Dom Décio? Agora mês de junho, hoje é 27, esse frio federal, mais de 4.000 irmãos nossos sobrevivendo nas ruas de Belo Horizonte, né? Frei, e a igreja não tem nada com isso? Nós somos aquela igreja, volto para isso que eu já disse,
do sacerdote que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, que passa por um homem morrendo na beira da estrada, Assaltado, né? aperta o passo, né? Parece que tinha um compromisso com o prefeito. Assim é a nossa igreja. Vai à igreja do Belvedere. Vai à igreja do Belvedere. Que luxo, que luxo. E o pessoal bravo. Minha filha estava lá, foi receber a comunhão, como eu estava em pé, passou um pito nela. Joelho, joelho. Meu Deus, Jesus, ela não conhece Jesus Cristo. O Jesus deles é um Jesus deles, não é o Jesus do pobre, não é o Jesus nosso. Mas eu queria dizer, padre, que eu saí do hospital agora, recebi um tratamento, fiquei 9 dias, minha pressão, fui para lá com 5/3, quer dizer, estava mal, né? Passou o perigo, né? Foi a dengue, né? Cheguei lá, tem 2 médicos e o outro pedindo notícia. O presidente, dono do hospital, o diretor me visitou, como ele disse, e eu recebi tanto que saí de lá indignado. Quando vejo que a minha filha, minha neta que trabalha no hospital, onde falta a vagina, onde falta plasio, onde falta remédio, a manchete do jornal, a saúde está... O SUS Agora- está na UTI, né? Agora eu recebo tanto, e quem mais recebeu, disse Jesus Cristo, a ele mais é pedido, né? Então eu sinto um desejo imenso de fazer alguma coisa, porque eu recebi muito. Eu quero lhe dizer dessa casa tão bela que você está vendo. Eu morava numa casa 70 metros quadrados, 3,5 por 10, mas era 2 andares. Arrimo de família, pai e mãe, 2 irmãs. Casei-me, chegamos aos 4 filhos, então era 9 pessoas numa casa de 3 andares. E vinha mais gente, como veio a Naná, essa linda criatura que está aqui, veio a Glorinha, mãe daquela outra que está ali. Então a casa não cabia. Mas eu parece foi um irresponsável, mas nas mãos de Deus. Nunca me preocupei com o controle de natalidade, vi os filhos, mas minha casa já não cabia mais ninguém. E vinha mais gente. Me apareceu um serviço na selva amazônica, que ninguém topou, que nenhum quis fazer. Eu ganhava aqui 5 mil reais, me ofereceram 70 para ir para lá. Falei com a minha esposa, ela sempre concorda comigo, então fui para lá ganhando 70 mil reais. Não ia entrar na floresta, eu ia dar assistência às máquinas, dizer quanto corta aqui, quanto corta ali, quanta terra ali. Eu ia ficar junto das máquinas, quer dizer, o barulho das máquinas ia espantar onças e índios. Cheguei lá em Porto Velho, o fotógrafo vendia uma fotografia de um cadáver sem braço e perna. Dizia, esse era um ciclista, foi assassinado a 12 quilômetros aqui do centro da cidade. O senhor vai enfrentar na floresta? Isso. Mas o DNR não encontrou um topógrafo, um engenheiro com coragem de entrar na floresta. É duro, Frei. Fiquei 10 anos sem o telefone, sem o jornal, sem comunicar. 10 anos não, 10 meses. Então, as máquinas todas lá. Os empreiteiros veio ao Pinheiro. Você é a única esperança nossa, não tem tal pau para tocar a estrada, nós não podemos fazer nada. Você aceita? Eu sei. Não cogitei de preço. Quando eu saí de lá, me deram um cheque que eu fiquei, confesso, fiquei triste. Porque é muito dinheiro para mim, 1 milhão por 10 meses, que fiquei triste, porque eu tenho muito. Isso era para fazer uma rodovia? Locar a rodovia, um trecho da rodovia Brasília-Acre, em plena selva, onde nós passamos 10 meses sem passar por um campinho, tudo é selva fechada. Agora, não tem onça, não tem índio, mas tem o pior de tudo, o calor insuportável. A onda de mosquito permanente, dia e noite. O terceiro mal da selva, a solidão absoluta. O senhor não vê um pássaro, o senhor não vê uma caça, o senhor não vê nada. É um isolamento total. Não por índio, não. Mas lá encontrei 2 padres lá defendendo os índios, porque os ricos estavam matando os índios, porque eles moravam num vale de cassiterita, minério muito caro. Então matava os índios jogando para eles. Me disse o padre alemão, ele é outro paulista, que levava para os índios açúcar, sal, eles são doidos com açúcar e sal, né? É tanto que me disse o padre Guilherme, um alemão, que ele tinha que participar das festas dos índios, né? Tinha que ser um dos índios. E que nas festas cantava em torno de um caldeirão com carnes cozinhando, eles são doidos com sal. E ele disse que comia com os índios aquela comida, que beleza, né? Porque a fé em Jesus Cristo leva o homem a isso. E ele estava lá inteiramente feliz, embora todo picado de mosquito. Tinha outro também, foi contemporâneo de Dom João, o Padre Miguel. Então, jogava sal, os índios adoravam o sal, o açúcar. Depois jogava sal com arsênico, o padre, para ele. Arsênico. Os empreiteiros ricos, com medo do índio, jogava sal,
acho 100. Aí matava todo mundo. Não falava nada, era regime ditatorial, né? E outro engenheiro de Carajás, disse que em Carajás ele jogava panfleto pedindo os índios para sair, com medo dos índios. Os índios só se defendem, né? Está lá na casa dele quietinho, eu vou derrubar a casa dele, tem que reagir. E em Carajás jogava tocha de fogo nas balocas, queimou todos os índios. E nós somos um povo mau, pai. Nós somos o povo mais homicida do mundo. Aqui, segundo o IBGE, segundo a ONU, no ano passado, foram assassinados por dia 175 pessoas. 170, continua aumentando a cada dia. E entre esses 175... Mais de 50 mil assassinatos por ano, né? 64 mil por ano. Então, na China, o homicídio é 1 por 100 mil. Aqui é 32,2 por 100 mil. Então, o que aprender com nossos adversários foi... Antônio Pinheiro, a Igreja Católica, imagino que quando você se refere à igreja, as outras igrejas também, estão com muita hipocrisia. Tem que fazer muita autocrítica, não tem? E eles falam, Concílio Episcopal Latino-Americano, tem lá no documento de Puebla, que à luz da fé nós estamos na contramão do Evangelho. Então, vou corrigir rapidamente, mas estamos na contramão do Evangelho. O senhor bispo fala que matou 100 filhos de Deus, inocentes e justos, mas não faz nada, do celebrou a missa. Essa é a religião. Presta, padre. Essa é a religião de Jesus Cristo? Não é. Antônio Pinheiro, nas suas andanças e no trabalho e na luta pelo Brasil afora, você acabou entrando na política partidária, né? Foi eleito vereador e deputado várias vezes, não foi? Dom Serafim me convocou. Eu ia te perguntar, por que você entrou na política partidária e trilhou esse caminho aí? Nunca tinha pensado nisso. Dom Serafim me convocou e mais 4, eram 5. Nos pediu, pelo amor de Deus, que nos candidatasse a vereador. A igreja devia me dar apoio, né, padre? Dom Luciano pediu santinho meu para distribuir, padre. Dom Luciano distribuindo santinho meu. O Dom Teólogo Vaz, como chama aquele Vaz jesuíta? Henrique Lima Vaz. Henrique Vaz me perguntou: seu Pinheiro, o senhor vai ser candidato? Eu falei: sou assim, eu quero a sua bênção. Eu falei: bênção não, eu vou trabalhar para você. E a sobrinha dele me disse que ele fez a minha campanha. Quem sou eu para fazer campanha de gente tão ilustres assim, né? Eu tive agora no Mater Dei, o presidente do Mater Dei disse: você é muito importante, eu voto no você desde sua primeira eleição. Você foi eleito quantas vezes? Fui eleito 5 vezes. Uma eu era vereador, assumi. Uma eu era suplente de deputado, assumi. Maior decepção eu concordo com a doutora. Você foi deputado estadual? Deputado estadual. Quantas vezes? Uma vez, com suplente. 2 anos. Eu concordo com a doutora Jussara, que escreveu um artigo referindo à Assembleia Legislativa, disse: eu nunca vi tanta roubalheira legalizada. Legaliza, padre. Olha, puseram em minha conta, vou falar em dólares, 68 mil dólares no mês. Em janeiro, dia 2, puseram mais 40. Eu tomei posse, mal assinei a posse, um deputado mais feio pela sua conduta, e fisicamente também ele é feio. Bateu, quando eu levantei que assinei a posse, disse: excelência, chama de excelência. Pois não, o senhor tem direito a uma verba de carnaval. Todos nós temos direito a uma verba de carnaval. Eu fingi que estava alegre. Onde o senhor, onde é que vai passar? Eu passo lá na Bahia, eu gosto muito da litoral baiano, né? Então o senhor vai lá, procura o tesoureiro, que você tem uma verba lá, devia ser 10 mil reais. Meu Deus, vou pegar dinheiro do pobre, carnaval. Um outro veio: Pinheiro, você tem direito a um prêmio. Todos nós, além da roubalheira, que chegar um salário de 68 mil dólares e mais 40 mil dólares no mês seguinte, e dia 2 é feito também, dezembro, e não trabalha, padre. O deputado disse agora, o sargento Rodrigo, que ali é uma casa de barganha, nojento, sujo. Ele declarou. O outro disse que a Assembleia Legislativa é um prostíbulo. E é mesmo isso. E ninguém reage, porque se reagir é pior. São um povo que está nos roubando, e nós, igreja cristã, que viemos para que todos tenham vida, não fazemos nada em defesa dos nossos pobres. Eu já lhe falei que o vereador daqui ganha várias vezes o que ganha o senador da Argentina, várias vezes o que ganha um deputado federal da Europa. Quanto está ganhando um vereador em Belo Horizonte? Hoje o vereador custa 95 e 300 mil reais por mês.
Agora, além disso, ele recebe 15 salários. Agora, é um roubo, padre, que nós não podemos, como cristãos, aceitar. Eu quero ver se o senhor me ajuda a dizer a eles que nós não podemos pagar a eles esse dinheiro, como está acontecendo agora no Paraná, como você viu o Francisco, meu filho, mandou agora a mensagem, estão fazendo o salário que quer. Quando na Argentina o salário do parlamentar é só aumentado da mesma base que é aumentado o salário mínimo, eles dão 8% de aumento no salário mínimo e dão para si 62 mil. Eu lembro, Antônio Pinheiro, há uns 8 anos atrás eu tive a alegria de, durante 9 dias, de visitar Havana, em Cuba, e lá me informar, lá tem 500 deputados federais e nenhum ganha nem um centavo pelo fato de ser deputado. Ele continua ganhando o salário na profissão dele, se ele é professor, se ele é médico, gari, é a mesma coisa. E depois também, até um tempo atrás na história do Brasil, vereador era voluntário, não era? Era voluntário. Se ele gastasse com transporte ou lanche, ele tinha direito ao reembolso. Como é hoje nos Estados Unidos, onde minha filha morou, o vereador não tem salário. Na Argentina, o vereador não tem salário. Ele tem uma nota ali para dar uma notícia. No Paraguai não tem salário, no Uruguai não tem. No mundo inteiro, o vereador não tem salário. Aqui ganha mais do que um senador argentino. Ganha várias vezes mais do que. Agora nós somos o país mais católico. A desgraça que está batendo sobre o nosso povo, quem são os culpados? A maioria do povo. Se nós somos maioria católica, então nós somos os culpados. E nós temos que corrigir. Ô, Antônio Pinheiro, eu vou te fazer a pergunta, porque você está analisando, então, assim, o povo de igreja é muita hipocrisia e omissão, cumplicidade. Os políticos, o povo está tendo razão de sobra, porque estão roubando adoidado. Agora, os banqueiros também estão furtando adoidado. As grandes empresas também, muita gente trabalhando igual escravo, não tem também? Ontem mesmo, o economista disse na televisão que o juro do cartão de crédito vai 500 mil por cento por ano. 500, padre. Isso é um roubo legalizado, não é? Legalizado, né? O Lula disse isso. Tem uma entrevista dele aí, que o governo Lula foi muito bom para os banqueiros. Estão nadando em dinheiro. E 80% das famílias brasileiras endividadas com esse negócio de comprar prazo, não é? No cartão, não é? Porque facilitou o cartão. Você não sente que está pondo o seu dinheiro lá, você está pondo o cartão. 50% das famílias do Brasil estão endividadas, porque todo o cartão. A moça que trabalha aqui conosco tem 2 cartões. Ô, Antônio Pinheiro, com a sua experiência, com sua luta, qual que é o caminho, o que é que nós precisamos fazer e como para a gente ter justiça, paz e solidariedade no nosso querido Brasil? Se há um grupo poderoso roubando dos pobres inocentes, nós primeiro tudo tem que falar com ele, basta de roubar. De agora em diante vocês não vão roubar mais o meu povo, que é o povo de Deus, né? Deus desceu do céu porque viu o sofrimento do seu povo. O povo de Deus não é o rico, não, é o pobre. O povo de Jesus é o pobre. Nós temos que barrar esses aumentos absurdos, essa roubalheira que o vereador vai 10 vezes, se for 2, tá. A Câmara custa aos cofres públicos 91.300 e tem 15 salários por mês. Tem tudo. Tem carro. Nunca usei carro. Nunca trouxe um tostão dos 20 anos que passei como político para minha casa. Porque eu tenho as coisas. Quando eu recebi aquela soma de apoio do serviço que eu fiz da selva amazônica, quando ele disse, eu fiquei até com tristeza, porque era dinheiro demais. Mas com esse dinheiro eu fiz aquela rua Geraldo Serafim, para quem entra na Via Expressa, aquela rua direita, a rua que eu fiz, e doei 30 lotes para aqueles que jamais teriam casa. Construí, gostaria de ter sido uma fábrica de aprendizado, e doei à prefeitura com 25 quartos individuais, salões, doei o terreno onde construiu hoje a Cresce, doei o terreno onde construiu a igreja. Padre, E aonde, quando acontece a luta do povo das ocupações urbanas aí, marchando, acampado, você tá junto, né? Exato. O cristianismo não é rezar. 3.500 homens participaram da reza do terço lá, mas a cidade continua pior, então a reza dele não está valendo nada, porque a nossa reza nos compromete com Jesus Cristo, nos compromete com a justiça. Se a sua justiça não for maior do que do escriba e do fariseu, não adianta rezar. Afasta de mim, maldito. Afasta de mim, maldito. Que é isso, Senhor? Nós comemos em sua presença, nós comungamos, nós fizemos milagre. Não conheço vocês. Vinde bendito do meu Pai para o lugar que está reservado para você. Senhor, porque eu tive fome, você me deu comida. Tive sede, você me deu. Senhor, quando foi que te vimos? Então, te conhecemos. Tudo que você fez com o meu irmão foi a mim que você. Então a igreja não põe isso na nossa cabeça. Quer que a gente reza e a oração sem reza? O próprio bispo reunido em Pública, o que é que diz? A hora atual não deixou de ser a hora
hora da oração, mas passou a ser com dramática urgência a hora da ação. Eu fui com o Dom Luciano sempre me dava alegria de esperar que está aqui em casa, no convento das irmãs lá na Vila Paris. Cheguei na casa, ele olhou para o prédio assim e falou: como gastam dinheiro para dizer que são humildes? As irmãs ocupam a área de mais de 10 mil metros quadrados e seus prediletos, seus amigos, nossos amigos estão dormindo ao relento. O seu bispo ocupa um prédio, 3 andares, 3 pessoas. Eu perguntei então ao Dom Décio: como é que o senhor sente morando num prédio desse tamanho, 3 pessoas, e mãe com filhos morando na rua, Dom Décio? Ele falou: é o bispo aí. E ele saiu daqui, Dom Décio saiu. O sinal deixou também o bispado, né? Então, essa é a realidade, tá? Mas essa casa tão bonita, comecei a interromper. A minha casa tinha 70 metros quadrados, já era 9 pessoas, não cabia mais gente. Me apareceu esse serviço na Amazônia, comprei casa, fiz casa para os pobres, ajudei os papeleiros a fazer a sua sede, participei, eu vou dizer em dólar, $30 mil para fazer a sede dos papeleiros. Você nunca pensou em acumular riqueza, né? Não. Você sabe qual é o meu saldo hoje? R$5.900. Não me falta nada, os meus filhos me dão tudo que eu preciso. Mas eu ainda estou vendendo a metade dessa casa, que é minha, porque ainda tem recurso. Então, meus filhos não querem que eu gaste nada. Eu fui no hospital agora, nem sei quanto foi papo, eu ainda 9 dias lá com o melhor tratamento. Quer dizer, aí é que me questiona. Eu que mais recebi, disse Jesus Cristo, sou mais solicitado. Agora, não é solicitando, levando em consideração esse recado que Jesus Cristo nos deixou. Eu não vim pedir vocês para somente rezar, para somente fazer penitência, para somente subir a escadaria de joelhos. Isso é um pecado que está cometendo contra o nosso irmão. Jesus não quer sacrifício. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Mas a nossa igreja, disse Leonardo Boff, a igreja nos quer analfabetos. Não nos dá acesso ao Evangelho. Ninguém aí na igreja perguntar se leu o Evangelho, ninguém. Eu distribuí 500 Evangelhos, que o Papa, pedi o Papa, eu tenho que fazer da minha parte. Então, quando eu dou um, minha mulher gostou do livrinho que você deu para ela. Minha mulher, ninguém lê, ninguém lê o Evangelho. E então, nós somos católicos, não conhecemos Jesus Cristo, conhecemos pelo que o padre diz. E como diz o Francisco, o padre sempre puxa a brasa para a sua sardinha. E muitas vezes falsifica o Jesus, né? O padre aqui leu aquela passagem de São Pedro: se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o próximo a quem você vê, esse próximo é pobre, porque se amar o rico não vale nada, né? Você é um mentiroso. E o padre se confessou mentiroso diante de toda a comunidade. Quando, no domingo seguinte, ele olhando para os pobres que eu levei para a igreja, 25 pessoas ou 30, falou: seu Pinheiro, seu Antônio está financiando esses maconheiros. Ele disse que se você diz que ama a Deus, mas não ama o pobre, você é um mentiroso. Ele confessou mentiroso publicamente, vou dizer para ele, e estou com ele até aqui. Não vou deixar por menos essa ofensa que ele fez aos prediletos de Jesus Cristo, como disse o Papa. O Papa em Puebla tirou um dia para visitar a favela, disse: o Papa João Paulo II, desejei ardentemente esse encontro convosco, porque vós sois os prediletos de Cristo. 11 anos depois veio o Brasil em Vitória e foi visitar a favela São Pedro. Desejei esse encontro com vocês, convosco, porque vós sois os prediletos de Cristo. Agora, como é que nós tratamos os prediletos de Cristo, padre? Quem é que está preocupado com esses nossos irmãos que estão dormindo aí ao relento? Trabalhadores, como o senhor disse, saem de madrugada para servir a cada um de nós. E vem o rico aí dizer: se eu souber que meu empregado mora na favela, eu mando ele embora. Não quero saber de jeito da favela. Olha, seria bom que no seu enterro ele cruzasse o braço e falasse: não enterro não, moço, que eu sou da favela. O senhor não gosta da gente. Então esse Brasil que nós estamos aí, o pior país do mundo, o maior homicida do mundo, mas estourado. São 64 mil homicídios por ano, segundo a ONU. O BGE também disse: 68 jovens assassinados por dia, isso em 208. Agora em 209, ultimamente, 86 jovens assassinados por dia, foi a média do ano passado. Eu procurei o presidente da CNBB, porque eu procurei o Valboa, a moça falou: eu só atendo daqui a 40 dias. Eu falei: não posso esperar. O presidente da CNBB, da GEAL, recebeu com delicadeza, dizendo assim: aqui eu devo a honra e a alegria de recebê-lo. Eu falei: olha, você está enganado comigo. Então, conversei com ele, falei: a igreja não pode
pode continuar como está, não pode continuar como está. Nós estamos traindo Jesus Cristo. O Papa está nos chamando de hipócritas, porque moramos em palácio, enquanto tem 50 mil casas em área de grave risco. Então, essa minha indignação, foi bom que eu conversar com o senhor. E essa omissão, ela é cúmplice, né? Conversar. É criminosa, não é? Criminosa, tá matando gente. Que hoje eu sinto, nós estamos numa sociedade capitalista, por exemplo, eu na minha missão, Antônio Pinheiro, tenho andado muito por Minas Gerais afora, né? Todo lugar que eu chego, é injustiça para todo lado. Todo lado, não. Falei, gente, como é que pode? O padre acha que a missão dele é celebrar a missa, distribuir a Eucaristia, linda lição, responsabilidade tremenda, nobre missão, mas tem que ter algo mais. Fermentar. E os nossos padres não estão sendo fermento, com raras exceções. Não está fermentando. Está fermentando a massa. Dá por feliz, podendo ser santo, o resto que se dá. Mas é isso. Antônio Pinheiro, e que dia que vai completar os 93 anos de idade? É um dia aí de setembro, né? Setembro de 2016? Se o senhor aparecer para participar do nosso feijão com arroz, dá muita alegria. Dia 1º? Dia 9. A 9 de setembro? Tive uma infância, uma adolescência, malária, eu tive 3 malárias, filho. Olha só. Mas sempre eu senti o dedo de Deus. Em 45 eu estava alocando um trecho da Ribaía, passando por uma moita de Gravatá, que conserva água o ano inteiro, né? Fui afetado, picado por odofenida contaminado. Adoeci de malária no sertão baiano, Caatinga, tudo. E agora? Procurar a cidade mais próxima. A cidade mais próxima, Jaguaquara, não tinha hospital, tinha médico. O médico me atendeu e disse: a malária não tem cura. Naquela época não tinha cura, né? Mas vamos dar o remédio seu. Você tem que ficar aqui 9 dias. Ficar onde? Tinha um hotelzinho lá. Eu fui para o hotelzinho, a dona do hotel me recebeu com muita delicadeza. 9 dias lá, tomei os remédios, fiquei curado. Fui pagar o hotel, ela disse: o senhor não deve nada. Meu Deus de Então comigo acontecem essas coisas. Eu sou um homem tão agraciado, aí a minha angústia de quem muito recebeu, muito é pedido, né? Eu estar com o Papa, já pensou que uma pessoa está com o Papa e conversar com o Papa e ele me ouvir? Você teve com o Papa no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Papa Francisco? Falei: Santo Padre, você divulgou o Evangelho? Ele fez essa exortação de leitura do Evangelho, pediu que cada cristão trouxesse consigo o Evangelho, que lesse pelo menos Mateus 5 e Mateus 24, 25, 40. Ninguém lê, o padre não recomenda a leitura do Evangelho, o padre não pede para ler um capítulo do Evangelho, porque ele é que sabe. Se eu quero saber alguma coisa, eu vou pedir a ele: padre, como é que é isso? Como é que é? Agora está o Papa dizendo muito casamento inútil. Por quê? O homem que deixa sua mulher, ou a mulher que deixa o seu marido, se junta com o outro, comete adultério, salvo em caso de fornicação. Por que eu falo salvo em caso de infidelidade? A moça casou com uma minha amiga aqui, uma família santa da Mata Machado, com um rapaz muito bonzinho, deu para beber, era viciada em bebida. E a bater nela, ela não suportou, abandonou. Foi receber a comunhão, o padre conhecia a história dela de sobra? Não deu não. O Papa tá... o Papa: Santo Padre, eu fui aqui enganada pelo meu namorado, que prometi um casamento, depois descobri que ele é casado e eu estou grávida dele. Santo Padre chorando. Quando eu nasci a criança, eu vim aqui para eu batizar para você. Que padre, Papa, que papão, né? Antônio Pinheiro, e por falar no Papa Francisco, ontem ele voltou de 3 dias de visita ao povo armênio, e na volta, chegando no avião, chegando em Roma, ele disse que a igreja tem que pedir perdão para os homossexuais. Perdão. Também, né? Perdão. O que é que o pobre aqui me perguntou? Eu convidei para ir à missa. Pobre entra nessa igreja. Foi você que fez a igreja, meu amigo. Foi vocês. Não entra. Se entra, o padre fala: aqui não. Então eu reúno com eles fora da igreja, na área do pátio, e vem uma pessoa lá aqui também não. Vai reunir com eles da rua. Vai pro inferno, padre, com seu conselho paroquial. Você está traindo Jesus Cristo. Eu estou com a raiva, padre. Você me desculpa a raiva. Não, mas isso mesmo, é uma ira santa. Quem está sendo um falso pastor, um falso sacerdote. Eu recebi demais, padre. Minha mulher, chegou um caso só isolado. Chegou uma senhora aqui nos dias de dar luz, com atestado médico. Parto de risco, procuro um médico em Belo Horizonte. Você bateu na minha porta. A bagagem dela trazia de uma mão num lenço. E o Jesus Cristo na barriga. Então falou: doutor, eu vim pedir o senhor para me acolher, porque
olha aqui o atestado. Minha mulher acolheu com todo carinho. Saiu imediatamente, comprou roupa para ela, que só tinha o vestido do corpo, comprou um enxoval para a criança. No dia seguinte, internou ela no hospital. A minha nora era médica, cuidou dela, deu à luz, no dia seguinte foi para o hospital. O parto foi normal. Ela veio de Conselheiro de Coronel Murta, é o foco do Barbie. E o médico disse que ela estava com doença de Chagas. Minha mulher recebeu ela, comprou tudo que precisava para a criança e para ela. Ela voltou, ela chegou com o vestido de corpo, saiu com a mala cheia e mais linda que a vida deu. Ela lavando as fraldas da criancinha, né? Da criancinha. Então ficou aqui, depois voltou e na despedida minha mulher ficou sabendo, a Esté ficou sabendo da história dela, falou, eu vou visitar você, quero conhecer o João. Ela tinha mais 3 filhos. Ela falou, a senhora não vai lá não, que eu moro no mato lá, não moro no Coronel Murta, não, moro no Corvo Seco. A Esté falou, eu vou. Eu sei que a Esté estava até com sono a ela. Chegou a Semana Santa, a Esté falou, vamos visitar a Joana? Pegamos o carro aqui com meu genro dirigindo, minha filha, fomos para Araçuaí. Perdão, estamos em Araçuaí, no dia seguinte foi para Coronel. Perguntamos onde ficava Corvo Seco. Nos informaram, nós fomos, o carro não vai lá, nós fomos a pé. Andando, a Joana já vinha com a criancinha no colo para a missa de Quinta-feira Santa, era da Quinta-feira Santa. Mas Esté falou, eu quero conhecer o João, quero conhecer a sua casa. Minha mulher falou, eu estou acostumada a ir em barraco aqui da favela, mas eu nunca vi tanta miséria como na casa da Joana. Não tinha nada, não nos deu nem um pouquinho d'água. Foi em abril, calor muito forte. Ficamos lá, conversamos, voltamos para a cidade. Minha esposa comprou uma casinha para ela da cidade. Todo mês mandava uma colaboração para ela. Há pouco tempo, isso faz muito tempo, recebi um convite de casamento dela morando em São Paulo, convite de luxo, não é de luxo, não é convite pobre não, convite caro, convidando para o casamento da menina. Oh, que maravilha. Você vê que coisa bonita, sair daqui e lá. Maravilha. E nós somos mais vistos nessa paróquia. Minha mulher não pôde ir mais na igreja porque ela é odiada. Por quê? Por causa de gestos como esse. Tá ruim, né, padre? Nossa, tem que melhorar. Tá ruim, padre. A igreja muda ou muda de nome? Despreza logo Jesus Cristo em vez de estar desprezando o pobre, o Jesus Cristo da pessoa do pobre. Não, aí não pode. Antônio Pinheiro, já quase 93 anos de idade, com essa memória beleza, com a saúde ainda razoável, né? Muito boa. Muito boa. Qual o segredo? Porque tem gente aí, como você falou, mais de 60 mil sendo assassinados por ano. E muita gente morrendo novinho de câncer. Qual o segredo de estar com essa vida longa, com saúde e com a memória beleza? Frei, o segredo, eu fui trabalhador de salário mínimo durante muito tempo. Eu acho que devo a minha vida o amor de Jesus, porque eu amo o povo. Desculpa dizer assim, eu amo o povo. Já fui preso por eles. Não deixei que o coronel, com os 30 policiais que me prenderam, derrubasse barraco dos povos. Eu perguntei, coronel, o senhor tem um mandato judicial? Eu calo. O senhor respondeu, porque o senhor não tem. O segurança dele falou, respeita o coronel. Eu falei, não estou desrespeitando o coronel, só que não pode derrubar os barracos aí. Cheguei lá, tá todo derrubando o barraco. Falei, para com isso. Isso aqui em Belo Horizonte? É aqui no Arão Reis. Dom Roque me telefonou, Pinheiro, os padres estão me telefonando, tem o pessoal derrubando os barracos dos pobres. Eu corri para lá, eu era vereador. E cheguei perto da derrubando os barracos, a polícia não derruba, ela dá sustentação. Derrubando, falei, para com isso, senhor. Você está derrubando o barraco do seu irmão, Jesus Cristo está te vendo? Parou todo mundo. Encontrei com muito tempo depois, falei, muito obrigado, o senhor me deu a casa numa rua asfaltada. Falei, nós saímos de lá. Aí, quando a igreja entra, padre, a igreja faz alguma coisa. Faz diferença, né? Faz diferença. Dom Serafim entrou da jogada. Eu percebo, Antônio Pinheiro, tem muita gente que me fala aí, Frei Gilvander, se você não tivesse conosco aqui nessa luta dessa ocupação, você tem uma ideia, nos últimos 10, só um número aqui, nos últimos 10 anos a Prefeitura de Belo Horizonte destruiu, demoliu mais de 14 mil moradias, só em Belo Horizonte. 14 mil. Para fazer moradia para os automóveis, quer dizer, alargar avenidas, fazer viadutos e tudo. E o povo, desesperado, muita gente sendo expulso para fora de Belo Horizonte, muita gente foi para as ocupações. Nos últimos 10 anos nós já construímos, o povo já construiu, com o nosso apoio, mais de 13 mil casas. E muita gente fala assim, Frei Gilvander, se você não tivesse conosco nessa luta aqui, é provável que a tropa de choque já teria... Então isso que você falou é verdade. Se um número maior de padres, de freiras, de leigos, de cristãos, de pastores, tivesse comprometido com a luta dos pobres,
pelos seus direitos, comprometido com o evangelho, né? nós teríamos menos injustiça, não teria? Não teria tal sofrimento. Dom Valmor daria um gesto que repercutiria em toda a igreja se deixasse o palácio como o Papa pede, né? Se ele seguisse o passo do Papa. Inclusive, você me faz lembrar, eu fiz teologia lá em São Paulo, né, de 90 a 93, século passado. Aí me contaram lá que o ex-cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, em 73, vendeu o Palácio Episcopal e repartiu e construiu 23 centros comunitários na periferia de São Paulo para as comunidades eclesiais de base se reunir para apoiar o povo que é igreja, que é povo de Deus. Pois é, isso, né? Jesus veio para que todos tenham vida. Agora, uns 8 anos atrás, Dom Tomás Balduino veio participar conosco da Romaria da Terra no Vale do Aço. Quando eu voltei com ele, ele falou: Dom Tomás Balduino, eu tô chateado porque estão construindo uma catedral lá em Belo Horizonte. Aí o Dom Tomás Balduino falou assim, estão construindo catedrais em 7 capitais brasileiras nos últimos anos. Dom Balduino, perdão, estou aqui comigo. Dom Tomás Balduino, grande. É isso que você falou. Irmão dos pobres, né? Eu tenho sorte de estar em contato com homens como o senhor, como eles, né? Os padres. Dom Casadalga, telefone, veio aqui, jantei com ele. Eu estive com o cardeal Lachait. Falei: Dom Lachait, o senhor vai me desculpar, mas eu não concordo bispo morar em palácio. Ele diz: eu não moro em palácio, eu moro em casa. Seu amigo Luciano não mora em palácio, mora em casa. Dom Mário Grugel não mora em casa. O cardeal Arnes vendeu a casa dele. A igreja tem que assumir Jesus Cristo ou sumir. O bispo assume Jesus Cristo, o evangelho, ou some, sai dessa linha de dizer que é cristão. Não pode usar indevidamente o nome de Jesus, não, né? Não dá. Você passa no palácio, está sempre fechado. Eu tive com um bispo bom, Dom Luiz Gonzaga, foi embora, ele era bom. Falei: Dom Luiz, a minha filha entrou aqui com minha neta, fala isso para o Dom Valmor. Foi lá uma solenidade do palácio, sagração de uma leiga, minha sobrinha, e era a véspera do Natal. A minha filha, Armando Presépio, contou a ela como era a vida de Jesus, de São José, e a criança ouve, não fala, mas guarda. Então ela foi ao palácio visitar, assistir essa solenidade. Ela entrou assim, menina de 8 anos, falou: mamãe, eles roubaram? São José não era pobre? Esse luxo, mamãe. Falei com o Dom Valmor isso. Está escandalizando as crianças. E Jesus Cristo deve estar triste com a nossa igreja de Belo Horizonte. Deve estar zangado que chegou ele, a pessoa dos pobres. Sem dúvida. Antônio Pinheiro, quando você fala isso, está me recordando aqui. Semana passada, encontrei várias vezes aqui nas ruas de Belo Horizonte, Fernando Francisco de Góes, que foi frei carmelita durante 14 anos, foi meu colega lá em Curitiba. Depois de 14 anos, torrou a paciência com a igreja instituição e foi morar nas ruas de Curitiba. Na rua, né? Morou 4 anos nas ruas, acompanhando, sendo bom samaritano das crianças e adolescentes em situação de rua. E depois de uns 4 anos, início da década de 90, conquistou uma chácara lá de 10 hectares, criou a Fundação Educacional das Crianças e Adolescentes em situação de rua, e em 20 anos resgatou das ruas mais de 1.000 crianças e adolescentes que estavam vítimas da violência social. Agora, depois deixou a fundação acontecendo lá, os ex-atendidos hoje coordenando o trabalho, beleza, pedagógico de resgate das criançadas lá, e ele está peregrinando e vivendo nas ruas das capitais. Passou quase 2 meses aqui em Belo Horizonte. Falei: gente, veja que maravilha, na simplicidade, na pobreza, e ajudando a resgatar as pessoas da dignidade. Que beleza isso, né? Que beleza isso. Essa realidade nossa é realmente criminosa, essa omissão nossa é criminosa. Agora, aquele pastor negro, Martin Luther King, lá, defensor do povo negro dos Estados Unidos, que lutou contra o racismo lá, né? Ele dizia: pior do que a atrocidade dos algozes. O senhor, como cristão, só tem que me atender. Se não atender, só comete uma falta. Porque ninguém procurou a pessoa à toa. Então, aí a igreja é a igreja explorando. Aqui a prefeitura doou a um leigo que não era, um médico que não era católico, 2 lotes aqui na Serra. Aqui era favela. Quando eu mudei para aqui, a praça da Milton Campos era favela, e a favela subia aqui, a Avenida Afonso Pena. Então, um médico, santo médico, morador aqui, conseguiu com a prefeitura 2 lotes para fazer um posto de saúde para atender o povo da favela. Mas ele morreu e os lotes ficaram. Com a jogada, passamos os lotes para
embora seja a ação social da Serra, presidida por católicos. Tem a ação social da Serra, que é dele, e a ação social da paróquia. O padre chega ao ponto que os lotes foram vendidos. Construiu-se o prédio do lote e recebeu como pagamento o último andar e esse prédio que está fechado, que nós vamos ocupar com pessoas que precisam de morar. Quantos andares? 3 andares. No alto da Afonso Pena. E está abandonado há muito tempo? Desde que foi construído. Então, com o dinheiro desse lote que foi dado... Quer dizer, uma propriedade que não está cumprindo a função social. Além do... Vou contar o resto aí. Esse lote que foi dado ao médico Otávio Magalhães, como não era católico, a paróquia fez outra associação. Está na mão da igreja. A igreja, construímos um prédio num dos lotes e o último andar ficava para a igreja em pagamento do terreno. Em vez de o padre queria vender dinheiro, foi padre, você pega aí 670 mil reais da época, recebe imóvel, recebeu o último andar, que seria a moradia do padre. E mais esse prédio construído. Quer dizer, com dinheiro do pobre, um último andar para a igreja, o padre e a construção desse prédio, que está ocioso até hoje. O que acontece? Vendeu-se o último andar, comprou um apartamento de luxo onde mora o padre. De quem era esse dinheiro? O dinheiro é do pobre. E fica esse padre botando o pobre para fora da igreja. Vocês são maconheiros, sai daqui, não pode reunir nem na área fora da igreja? Padre, desculpa a minha angústia, mas eu pedi até a médica para me receitar o calmante, padre. Que a gente fica indignado, né? Indignado. Além disso, padre, vem aqueles que devem ser sal da terra e luz do mundo, a quem nós devemos a situação que o Brasil está mudando, o judiciário, alguns deles correndo atrás de dinheiro, padre. Tem um ali que recebeu 173 de atrasado, 173 mil reais, padre. Então, não, eu vi outro dia lá em Brasília, diz que os ministros supremos parece que estavam ganhando 33 mil reais, pulou para quase 40 mil reais por mês. Exatamente. Opa. Falei, gente, isso é cuspir no rosto dos pobres. No seu modo de cristamente ver isso, não é honesto. Ele já tem tudo. Tem um que recebeu, tem auxílio moradia, padre. De mais de 5 mil reais. Tem um que recebeu. Enquanto só em Belo Horizonte tem mais de 150 mil famílias sem moradia. Sem moradia. Debaixo da cruz do aluguel. Exato, em área de risco. Tem um deles que recebeu e confidenciou para o meu amigo: com essa ajuda de moradia, eu vou comprar outro apartamento. Coisa feia, né? Com esses homens não podem fazer coisa feia, que é a esperança do Brasil. Hoje a esperança do Brasil está no judiciário e imprensa. E nós temos que valorizar esses homens, porque eles são importantes, eles têm que ser sal da terra e luz do mundo. Isso é que Jesus espera dele, é que Deus espera deles que sejam. Agora, pergunta, ele deve olhar o que aquele funcionário público, militar, né? Pergunta a Jesus: e nós, Senhor, o que devemos fazer? Contente-se com a sua paga. Não queira mais ajuda de aluguel, não queira mais ajuda de saúde, não queira mais isso, não queira mais aquilo. Não se tanto privilégio, né? Está ali, estou a manchete ali para você de jornal, o ministro lá de Brasília recebendo 173 mil reais, 70 e tantos mil reais, o outro recebendo 173, padre. Não, aqui em Belo Horizonte, procurador, tem alguns procuradores da Prefeitura de Belo Horizonte que, por força de medida judicial, está recebendo mais de 70 mil reais por mês. Agora, tem gente muito boa no meio disso. O juiz de fora não quis receber, disse que estava sofrendo pressão porque não quis receber. Eu já tenho demais, por que eu quero dinheiro demais? Dinheiro demais, como diz o Papa, é estrume do diabo. É diabo. O esterco é bom para a horta, mas o esterco demais mata a planta. O dinheiro demais está levando tantos para a cadeia, está matando muito rico. Então, nós não podemos aceitar que isso, em silêncio, esse desastre, esse roubo do nosso povo, que trabalha o dia inteiro até não ter onde morar, recebe 800 reais. Como diz a música, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Posso citar aquela igreja que nós construímos, você não pode entrar lá que o padre põe você para fora. Tá tudo errado. Mas vamos continuar a luta, né, Antônio Pinheiro? Vamos continuar. Eu agradeço porque o senhor me deu uma vazão, porque a gente não tem com quem conversar isso. Né? Vamos continuar a luta, porque o Deus da vida está em nós. E Deus fica feliz
quando vê pessoas como você, a gente tem que estar luto, longe. consolando os aflitos e incomodando os acomodados, né? E fica a igreja só ensinando a rezar. Me convidaram para ir à reza do terço dos homens, não pode pôr mulher não, porque mulher ainda é mulher, né? Para eles não. Então tem vezes que reuniram lá 200 homens, só empresários, só gente rica. Me apresentaram do chefão lá, disse, ó, só a empresa dele tem 33 engenheiros, quer dizer, gente muito rica. Então foi lá, reza o terço, papapá, quando diz o pai do meu vizinho aqui, reza o terço quando se estivesse embrulhando o mídio, uma certa pressa. Não faz nenhuma referência que Nossa Senhora, ao saber que Isabel estava grávida, foi às pressas ficar com ela 3 vezes, né? Na nossa quer ir para o escritório, pode. Pois é, 3 meses. Beleza. Não fala isso, não fala nada sobre Jesus Cristo, nem sobre Nossa Senhora. Reza o terço. Depois da reza do terço, rezado mais ou menos às pressas, chega 2 jovens com uma faixa de 80 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Cada um segura 2 temas, passando das cabeças dos rezadores, uma para lá e para cá. Tá brincando de Jesus Cristo, padre, tá brincando de religião, passando faixa azul na cabeça do rezador de terço. Quer dizer, naturalmente o patrão, com essa faixa vai todos os seus pecados. Pedro, isso é as notícias que você está lendo aqui, né? 2 crianças morrem carbonizadas em um barraco de 10 metros quadrados de amianto. Isso na ocupação do Andara, aqui em Belo Horizonte. Salário de deputado 222% em 10 anos. Cresceu. O salário na Rússia é de 2%, nos Estados Unidos é de 2%. A Argentina só aumenta o salário quando aumenta o salário do trabalhador. Aqui, Aqui, desalojamento, esse aqui. aqui impedir o desmanche de casas dos pobres lá no Arão Reis. Fui preso, mas cada um ganhou a sua casa. Esse aqui, Resiste Isidoro, né? Existe Isidoro, estou sempre com Isidoro. A ocupação dos idosos, você está firme com eles, né? Exatamente, o que se esconde atrás do ódio ao PT. O presidente do Senado fatura cerca de 500 mil reais por mês, diz que lá tem trabalhadores que ganham salário mínimo. Renan Calheiros. Sobre o mesmo teto. Esse aqui, Esse é o presidente do Senado. Esse aqui diz que é mais fácil alugar um deputado do que reunir para discutir um projeto. Aqui é uma carta ao meu querido Papa Papa Francisco, Papa Francisco, de 18 de novembro de 2013. que ele me respondeu dizendo: com muito gosto recebi a sua bela carta, tá aí uma cópia para o senhor. Essa aqui é a minha neta, dizendo céu e diabo, que nós temos direito de fazer o céu e o diabo, mas estão fazendo o inferno. Que porque odeio esse governo, você escreveu. Esse governo. Agora, uma carta do Francisco a Dom Cardeal, lá de São Paulo, amigo do A Papa. Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Rum. É. Censurando porque ele não compareceu à Praça da Sé, onde foram assassinados 3 moradores de rua. Você escreveu a carta para ele. Dom escreveu a carta, ele agradeceu, ele sumiu e no meu Carta de São Paulo, 20 de agosto de 2004, né? 2004. E esse aqui é o texto seu? Aqui, depois você leva essa para você. O avião e o rato. É, o texto seu. O que mais? Faculdade da Gracia, Antônio Pinheiro, foi Faculdade da Gracia, Antônio Pinheiro. Eu perguntei ao padre que me deu, reitor lá, o senhor não está enganado comigo não? Porque eu entro Dom Serafim, ministro Patrus, Aloysio, Esse é o Pimenta, não? Luiz Pimenta e tá, só gente de alto gabarito. Falei, pai, você está enganado comigo no meio desse... O que aconteceu? Não é? Manchada de sangue. O nosso pastor Dom Valmor, em sua coluna no Estado de Minas, desse ano, denuncia que Belo Horizonte está se tornando palco de massacre de moradores de rua. Nesses últimos 2 anos, 100 mendigos foram assassinados, mas ele não celebrou nem uma missa por esses 100. Os vereadores são alvo de processo. O povo está protestando com o aumento criminoso que os vereadores estão dando a si mesmo. De Uruguai não tem salários, somente o vereador de Belo Horizonte tem salário. Uruguai, Argentina, todo mundo não tem salário. Ela morou 4 anos nos Estados Unidos, onde o vereador não tem salário. Minas. Isso aqui, Justiça de Minas Gerais ataca a denúncia contra Pimenta, denunciado pelo vereador Antônio Pinheiro, que pagou mais de 200 mil reais por um barracãozinho daquele, quando a firma particular fazia por 19, o que pagou por um barraco, daria para fazer conforme isso aqui, 10 barracos. 3, nós temos que 19.
Antônio Pinheiro, obrigadão, meu irmão. Você é uma bênção de Deus no mundo, viu? Que maravilha. Gravando aqui é o Frei Gilvander. Hoje, dia 27 de junho de 2016, aqui na casa do Antônio Pinheiro. E aqui eu comecei ele sendo recebido pelo Papa Francisco. Tá aqui, Antônio Pinheiro e o Papa Francisco. Um abraço, Frei Gilvander. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.